Ok. Da Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Deixa eu abrir uma aqui. O povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidade de todas as matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo de Jesus entre ele e a multidão. Nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas dracônias da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, acham-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem os olhos e os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhes a distância. Velhos e criança identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito de massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais alto para a mente popular, produzindo consolações e apelos imortais, o povo e o Evangelho. Com os nossos pensamentos, nessas palavras de Emmanuel, vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador, pedindo suas bênçãos para todos aqueles que buscam, no dia de hoje, a força necessária para os desafios que a vida nos traz. Que as suas bênçãos, Senhor, possam invadir nossa alma, possa tocar nossos corações e que os espíritos bondosos se façam presente junto a cada um que roga o teu apoio, o teu amor. Participa conosco, Pai, desta reunião de estudo, trazendo a paz, o amor e a resignação. Abençoa o nosso palestrante orador do dia de hoje, que os seus mentores espirituais possam estar junto com ele, junto conosco, trazendo o seu melhor. É o que te pedimos, Pai. Que assim seja, Senhor. Rosângela? Vamos lá? Eletrotécnico, pai e avô, membro fundador do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, de São Paulo, de São José do Rio Preto, São Paulo, há 33 anos e atualmente no campo de presidente, Antônio Carlos Navarro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado
pela oportunidade de estarmos juntos estudando doutrina espírita. Nós desejamos um bom dia a todos, um bom momento de estudo e rogamos ao Senhor Jesus que nos abençoe as reflexões, permitindo que os bons espíritos nos influam, nos insuflam um pensamento sempre claro em cima do Evangelho e da codificação espírita. A temática mediunidade, ela nunca será exaurida, mesmo porque, por ser um atributo natural do espírito, nós haveremos de encontrar cada vez mais esclarecimentos a respeito. E hoje nós gostaríamos de comentar, sempre basicamente, aquilo que diz respeito ao nosso entendimento atual, para que nós possamos fazer bom uso desse atributo natural, que nós também poderíamos chamar, utilizando-nos da expressão evangélica, de mais um dos talentos que a divindade oferece para nós outros, para nós crescermos enquanto espíritos em busca da perfeição. Então, mediunidade é um atributo que nos é próprio, da própria condição nossa, e claro, por isso mesmo, mais dia, menos dia, todos nós haveremos de aprender a lidar com ela, consciente ou inconscientemente, nós estamos vivenciando a mediunidade de uma forma natural. Então, a proposta nossa é passarmos em revista os postulados básicos da mediunidade para expandirmos o nosso entendimento e, principalmente, no tocante à execução de um programa de trabalho no campo da mediunidade, quando ela se expressa por uma das tarefas que o espírito assume para a atual existência. Porque é evidente, né, assim como é um atributo natural, nem todos nós vimos para o mundo físico com a tarefa do desenvolvimento mediúnico, mas, é claro, todos nós teremos a tarefa de educação da nossa mediunidade para o dia a dia de nossas vidas. Mesmo porque a mediunidade não é um atributo que se instala quando adentramos uma sala mediúnica e se desinstala quando saímos. Ela se faz presente no nosso dia a dia, 24 horas por dia, né? Então, nós pretendemos, meus amigos, iniciar as nossas reflexões trazendo a questão 23 do Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como se pode definir o espírito, ou seja, o que é o espírito. E os benfeitores vão responder que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, nós sabemos, naturalmente já sabemos, por conta incluindo não só as nossas próprias observações, mas os estudos da ciência, que a inteligência ela é passível de ser desenvolvida, não é? Ela é passível de ser influenciada, ela é passível, por isso mesmo, de ser estudada, analisada e estar sujeita a um determinado planejamento para a sua ampliação, ou diríamos mesmo, para uma observação mais atenta da sua atuação e do seu desenvolvimento a partir da condição em que o espírito se encontra. Mesmo porque nós trazemos para a vida atual uma determinada posição, vamos dizer, falta-nos a palavra adequada para nós nos encaixarmos na questão 220 do Livro dos Espíritos. Nós trazemos uma posição mental, uma posição intelectual para esta vida, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o nosso planejamento espiritual, que leva em conta não só o passado do espírito, mas principalmente as possibilidades de crescimento para o futuro. Hoje, no nosso planeta, e é interessante notar, nós estamos atravessando já aquilo que nós poderíamos chamar de um estágio mais avançado do conhecimento da inteligência. A partir de Binet, em 1905, nós começamos a desvendar a característica intelectual, né? A inteligência com base no intelecto, né? No conhecimento.
e aí chegou-se, inclusive, a um índice que daria uma formulação de um padrão de inteligência para nós na Terra, que seria o QI, coeficiente, né, o quociente de inteligência. Mas nós sabemos que tão somente a inteligência no sentido do conhecimento, né, ou da capacidade de raciocínio, não fez o homem mais feliz. Pelo contrário, fomos levados ao desenvolvimento da inteligência e principalmente voltados para uma questão ainda de alta expressão violenta através das conquistas científicas no campo vamos dizer aqui, da beligerância, né? Então, nós sabemos o quanto nós utilizamos mal as nossas inteligências ainda, né? Muito embora progressos significativos, avançados no campo da promoção humana, da saúde humana, nós atingimos processos, através da inteligência, bastante negativos no campo das guerras, no campo vamos dizer, das disputas entre pessoas, entre povos, entre nações. Então, o QI não foi suficiente para dar ao homem uma felicidade. Depois vai surgir, mais proximamente, já na quarta fase do século passado, mais intensamente, a questão da inteligência emocional, onde a gente vai aprendendo que, de acordo com o comportamento mental do espírito, na expressão de suas possibilidades emocionais, vai interferindo também em sua vida, vai interferindo também na própria constituição física e no seu funcionamento. A inteligência emocional passa a ser uma necessidade para todos nós, e muito mais nós espíritas, que já sabemos, desde Emmanuel, no Pensamento e Vida, nós sabemos o quanto as emoções impactam positiva ou negativamente, muito embora o grande mentor faz questão, necessariamente, de abordar os aspectos negativos da emoção em desalinho, né, no corpo físico, que como o Senhor Jesus dizia, um templo, e se é templo, é sagrado. Então, entrou o aspecto emocional no âmbito da inteligência. E quem de nós já não viu falar ou já não leu o clássico Inteligência Emocional de Daniel Goleman, extremamente necessário para nós outros, para discernirmos em que nível estamos de controle emocional, para sabermos o quanto estamos impactando positiva ou negativamente na nossa própria constituição física. Surgirá mais no final do século, praticamente na virada do século, a questão da inteligência espiritual, trazida pela grande estudiosa da filosofia, da religião e da física quântica, Dana Zohar, e seu marido, Ian Marshall. Eles vão falar para nós da inteligência espiritual, levando o homem, via ciência, ao entendimento de que ele, enquanto ser humano, ele precisa se desenvolver, e aqui não há nenhum aspecto religioso, mas também somente um aspecto comportamental no campo das humanidades. Então, a Dana Zohar e Ian Marshall vão levar a nós outros ao entendimento de que é preciso agir como seres humanos, desenvolvendo os seus atributos, sempre já no sentido de relacionamento com o próximo, ou seja, a expressão da nossa personalidade e da nossa inteligência, levando em consideração o próximo, né? E aqui nós encontramos um paralelo, né, muito significativo com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tanto quanto com a própria doutrina espírita, que se fundamenta no Evangelho do Senhor e vem falar para nós cuidarmos do nosso próximo como gostaríamos que fôssemos cuidados, né? Após a inteligência espiritual, nós adentraremos definitivamente em valores humanos. E por que estamos focando essa questão da inteligência? Porque é o atributo por excelência, porque somos nós, espíritos, o princípio inteligente do universo. E por isso nós estamos em busca do desenvolvimento de suas potencialidades, de nossas potencialidades e capacidades, né? Gardner vai dizer das inteligências múltiplas, que são aquelas identidades, e para nós sabemos do que se trata, porque cada espírito traz para a atual existência uma determinada faceta da sua condição
intelectual, da sua condição enquanto espírito em aprendizado, ou já com o aprendizado conquistado, nós vamos trazer determinadas características intelectuais aqui para a Terra e determinadas tendências. Aquilo que o Livro dos Espíritos nos explica quando se estuda o conhecimento do passado, desde a questão 392 até 399. Nós trazemos inclinações, nós trazemos aptidões, né, decorrentes do nosso passado, muito embora nós sabemos também, pela questão 220 do Livro dos Espíritos, que muitas vezes nós apagamos todas as nossas conquistas para que nós possamos desenvolver outras conquistas em outras áreas aqui na Terra. Ora, o espírito, em sendo, portanto, o princípio inteligente, ele sempre expressará a sua condição íntima, que é resultado da sua vivência desde que foi criado simples e ignorante, conforme propõe a questão 115 e também a questão 133 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes e, portanto, segundo a questão 132, estamos em busca de um conhecimento, de um desenvolvimento do intelecto moral para atingirmos aquilo que nós podemos chamar nesse instante de perfeição relativa, porque perfeição absoluta é da divindade. Bem, colocando essa questão da inteligência como um atributo natural do espírito e ela se expressando através da vida de relação, nós podemos estudar aqui um pouquinho mais a questão, profundamente, a questão 88 e, em decorrência, a questão 88A também do Livro dos Espíritos. Na questão 88, Allan Kardec vai demandar aos benfeitores espirituais se o espírito em si mesmo, enquanto criatura, porque percebamos, desde a questão 23A, o espírito é explicado como sendo uma criatura composta por alguma coisa que a gente ainda não tem condições de conhecer, né? Nós não temos condições mesmo de recebermos informações mais profundas. Mas ele é como criação, né? Como criatura, como criação divina, ele é alguma coisa. Então, nós poderíamos dizer que ele é, entre aspas, um objeto que se desenvolve, e no objeto aqui não façamos uma comparação com objetos materiais, né? Mas um objeto criado por Deus, com uma destinação que é encontrar sua própria perfeição, para se encaixar, voltando à questão 132 do Livro dos Espíritos, na parte que lhe cabe na obra divina. Então, até atingirmos a perfeição, nós estamos em busca de uma condição que nos dê a possibilidade de nos encaixarmos na parte que nos toca na obra divina. Essa é a proposta da questão 132 do Livro dos Espíritos. Na questão 88, Kardec quer saber um pouco mais sobre o espírito, que é o princípio inteligente. Então, ele questiona aos benfeitores espirituais se o espírito em si mesmo, ele tem uma forma determinada, que seja limitada e constante, né? E aí nós podemos traçar um paralelo com o nosso mundo físico, pois que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que criamos, tem uma forma determinada, tem as suas limitações e tem uma constância ao longo do espaço-tempo, né? Kardec estava perguntando das características, vamos dizer, naturais do espírito enquanto criatura. Os benfeitores espirituais vão nos dizer que para os nossos olhos de encarnados, não é possível visualizar o espírito nessas condições. Mas para eles, espíritos superiores, sim, o espírito tem uma forma determinada, que é limitada e tem a sua constância, né? Então, os benfeitores estão dizendo que, assim como nós, com o tempo, com o desenvolvimento, nós vamos vir e compreender Deus, a mesma coisa acontece com o espírito enquanto ente criado por Deus. Nós haveremos de compreender o espírito a partir do instante que a nossa evolução permita vê-lo e, claro, assimilar a mensagem circunscrita à sua própria natureza. No entanto, dizem os benfeitores espirituais, dando continuidade à resposta, nós podemos compreender o espírito como sendo uma flama, uma fagulha etérea, uma chama mesmo, né? E os benfeitores, ao dizerem isso, possibilitam a nós outros interpretações muito interessantes, porque nós poderíamos perguntar
de imediato, o que é que significa o espírito poder ser comparado a uma chama, a um clarão ou uma fagulha etérea, né? Ora, quando nós falamos em chama, em clarão, em fagulha etérea, nós estamos falando de luminosidade, nós estamos falando também de calor, porque toda chama, toda fagulha, né, haverá de externar calor e luminosidade, né? O que significa dizer, no âmbito do espírito, por ser um ser moral, né? Por ser um ser destinado a um comportamento ético e por isso mesmo discernir entre o certo e o errado, ou como propõe o Livro dos Espíritos, a moral como sendo o discernimento entre o bem e o mal, nós haveremos de expressar isso naturalmente em função da nossa própria condição constitutiva, né? Então, quando se fala, os benfeitores falam que nós podemos ser comparados a uma chama, um clarão, uma fagulha etérea, nós seremos, então, fornecedores não só de luminosidade, mas de uma espécie de calor, e necessariamente não precisa ser o calor material, muito embora o nosso corpo físico forneça calor material, nós podemos falar aqui de um calor no sentido de humanidade, né? Para aquecer corações e aquecer, portanto, o íntimo das pessoas que convivem conosco. Mas como seremos nós próprios os geradores de energia luminosa e de energia calorífica no campo das emoções, naturalmente nós somos impactados, em primeiro lugar, na expressão do nosso intelecto e na expressão do nosso mundo emocional. É muito interessante essa questão e valeria a pena aqui, meus amigos, nós levarmos em consideração um mito muito interessante dos gregos, né? Quando se fala de Cupido, que é a representação do amor na Terra, né? Cupido teria nascido de um ovo, saído da escuridão do universo, né, da escuridão da noite do universo, e aqui, em assumindo uma condição humana, ele é um ser alado que carrega consigo, né, o seu arco e a sua flecha, mas ele carrega também, isso não é dito pelo entendimento popular do mito, mas o mito real mostra que Cupido não só carrega consigo um arco e uma flecha, mas também carrega consigo uma tocha. Ora, uma tocha tem a função de iluminar e aquecer. E qual seria, segundo o mito original, não aquilo que nós interpretamos nos dias de hoje para Cupido, né? Qual seria a função básica, a função prática de Cupido? O mito, diferentemente daquilo que nós entendemos hoje, que é a atuação do Cupido flechando pessoas para que elas se apaixonem uma pelas outras, né? O mito original diz que Cupido busca incessantemente as pessoas para flechá-las no intuito de dar a elas mais vida e mais alegria. Não é uma condição de amor romântico no mito de Cupido ou do amor inicial. É uma questão de divulgar, né, de implementar, de implantar o amor na Terra, produzindo mais vida e energia. E ele faz isso intencionalmente, com a sua chama iluminando o caminho, consequentemente a si mesmo e o entorno, né? O entorno dele. Então, voltando à questão do espírito, se nós somos uma chama, uma fagulha, ou alguma coisa que se traduza por fornecer energia luminosa e calorífica, nós haveremos de impactar em nós e no próximo através disso, né? Então, Allan Kardec, na questão 88A, vai completar o estudo perguntando para os benfeitores espirituais se essa chama, se esse clarão, se essa fagulha tem uma cor qualquer. E é significativo Kardec perguntar isso, porque nós haveríamos de questionar a nós próprios por que Kardec haveria de fazer esse tipo de pergunta para os espíritos. Quais são as consequências disso? Né? No sentido da época, ele está questionando isso. Mas hoje nós sabemos do que se trata, muito em função, evidentemente, do próprio desenvolvimento do conhecimento espírita.
Os benfeitores espirituais vão dizer que essa chama, esse clarão, essa fagulha etérea tem sim uma cor toda particular, ou seja, uma cor para cada um dos espíritos, né? Muito embora nós possamos ter a mesma coloração que outros espíritos, mas ela sempre será gerada por nós próprios, né? E essa cor, segundo os benfeitores espirituais, ainda na questão 88A, ela é relativa à expressão moral do espírito, pois que ela pode dar vamos dizer, da simplicidade, perdão, ela pode ir do mais escuro, do mais opaco, ao brilho intenso, ele chama de rubi, o benfeitor espiritual, mas aqui, evidentemente, não é uma questão de cor vermelha, porque o rubi ser avermelhado, mas por ser uma pedra preciosa, ou seja, a variação da coloração do espírito vai do escuro, do opaco, até o brilho intenso de uma pedra preciosa, que nós sabemos é um brilho puro de alta frequência. O que isso significa? Que, de acordo com o padrão moral do espírito, ele vibrará, ele emitirá uma luminosidade. Nós sabemos que toda luminosidade é expressada através de ondas no espaço-tempo. Ora, se a luminosidade ela é expressada em ondas, evidentemente, ela sendo expressada pelo espírito, ela é exteriorizada via essas ondas. André Luiz tem uma interpretação muito interessante a esse respeito, muito curiosa, expressada lá no Mecanismos da Mediunidade, e que a onda é uma espécie de ressurreição da energia. O que significa dizer que a expressão luminosa do espírito, que é fruto da sua atividade intelectual, elaborada no campo dos sentimentos, vai carregar consigo uma energia. Por isso, onde esse pensamento chegar, onde essa onda chegar, ela vai produzir um efeito, cuja causa é aquele que a gerou. O que significa dizer que nós seremos responsáveis pelos pensamentos que temos, porque todos os pensamentos produzem um efeito. Não é sem razão, portanto, que Allan Kardec vai perguntar na questão 834 do Livro dos Espíritos, se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E os benfeitores espirituais vão dizer que sim, que assim como nós temos a liberdade de pensar, nós temos a liberdade, nós temos a responsabilidade por aquilo que pensamos diante da lei de Deus, dizem os benfeitores, por ser a nossa expressão do pensamento emitida em forma de luz, carregando consigo uma energia que produzirá um efeito onde encontre o seu objetivo. Consequentemente, nós seremos responsáveis diante de Deus pelo pensamento que temos, pois que ele produz efeito. Mas voltemos à questão da onda. A onda, em sendo ela uma função periódica no espaço-tempo, ela receberá, ela demonstrará uma frequência, portanto, que seja determinada e determinante para a identificação do próprio espírito. Então, eu tenho uma onda, ou eu emito uma onda que passa a ser a referência do meu espírito, com uma determinada frequência no espaço-tempo. Ora, tudo aquilo que é onda no espaço-tempo é passível de de entrar em sintonia com ondas na mesma frequência. E aí nós chegamos no campo da mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, ela é a interferência de duas inteligências, uma sobre a outra, que pode se dar de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Então, a sintonia da frequência de pensamento é a expressão do ato mediúnico. Ora, se eu gero uma onda, se eu gero uma frequência que é determinada pelo meu intelecto e pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, consequentemente pelas minhas intenções, né? Eu poderia entrar em sintonia com outras ondas do mesmo nível, tanto quanto outros geradores do mesmo pensamento poderão entrar em sintonia comigo, num livre trânsito de um lado para o outro. E nós precisamos ver, então, aqui nesse momento, um conjunto de respostas
de perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos, tão necessário para o nosso entendimento, né? Que é o conjunto que vai da questão 456 até 469, que é quando se fala da influência dos espíritos em nossas vidas aqui na Terra. E quem de nós não vai se lembrar da questão 459, onde os benfeitores espirituais respondem a Kardec, que perguntou se os espíritos participam ou influenciam e participam de nossas vidas, e os benfeitores espirituais vão dizer que sim, e que na maior parte do tempo, ou das vezes, são os espíritos que nos dirigem. Por quê? Justamente nós não tendo, né, o conceito ainda desenvolvido e implantado em nós da vigilância e da oração proposto por Jesus, nós haveremos de entrar em sintonia com 1000 tipos de espíritos e de pensamentos, né, por conta de deixarmos no piloto automático o nosso mundo mental. Consequentemente, a gente nem vai perceber que estamos sendo, e nem percebe que estamos sendo guiados por entidades espirituais, seja inconscientemente ou seja conscientemente através dos processos obsessivos, né, para a satisfação dos desejos delas aqui na Terra. Vale notar, então, a questão 467 do Livro dos Espíritos, que diz para nós outros que nós atraímos, porque Kardec está questionando os espíritos, se há uma forma de nós nos defendermos das influências exteriores que nos levariam de retorno às paixões ou às tentações a que todos estamos sujeitos, e os benfeitores espirituais vão responder que é possível nós nos isentarmos da influência dos espíritos infelizes, mesmo porque nós os atraímos pelos nossos pensamentos e nós os convocamos através dos nossos desejos. Bem, então, quem determina a experiência mediúnica consciente ou inconsciente, na maior parte das vezes inconsciente aqui na Terra, é aquele que é detentor do seu próprio gerador de pensamento, que é o seu próprio espírito, a sua própria casa mental. E isso nos remete à mediunidade enquanto um atributo natural do nosso espírito. Ora, se é um atributo natural do nosso espírito, se foi dado por Deus, evidentemente ele é divino. Mas se ele é um atributo natural e é divino, e nós ainda não o desvendamos e estamos aprendendo agora com a doutrina espírita a fazê-lo, porque não levamos em consideração as orientações do Senhor Jesus lá atrás, né? Quando ele dizia, tenham bom ânimo, porque arrazoeis o mal em vossos corações, vigiai e orai para não cair em tentação. Nós hoje temos a possibilidade, com a doutrina espírita, de compreendermos do que se trata os nossos pensamentos e a possibilidade que os nossos pensamentos têm, nos dão, de entrar em sintonia com essa ou aquela entidade espiritual, e até mesmo mais de uma, né? Legião é o nosso nome, porque somos muitos, né? Quando aquele obsidiado de Gadara se encontra com o Senhor Jesus, né? Havia ali uma legião de espíritos junto com aquele homem, conduzindo ele aqui na Terra, né? A ponto de dar a ele uma força descomunal que o fazia arrebentar com as correntes e com as grades nas quais ele era colocado preso. Então, nós outros temos a mediunidade como um dom natural e por isso mesmo divino, e que precisa ser entendido por nós outros, voltando à questão da parábola dos talentos, como um dos talentos essenciais ao desenvolvimento dos nossos espíritos, né? Porque a escolha daquilo que vai no nosso mundo íntimo é que vai determinar o tipo de espírito que vai fazer parte da nossa atmosfera espiritual, né? Então, a partir do instante que a gente aprende a lidar com a possibilidade da interferência espiritual, da influência espiritual, nós atingimos uma condição de autonomia, que, evidentemente, deverá ser levada a cabo com bastante decisão, com bastante apuro, né? Fechando a conta, lá na questão 469 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores, estamos aqui interpretando a pergunta e a resposta, porque são pergunta relativamente longa e a resposta também ela não é muito curta, né? Kardec quer saber qual é o meio prático para a gente se defender
das interferências negativas que nos levariam às tentações. E por tentação entendemos aqui aquilo que ainda temos vinculado ao nosso espírito, né, através do perispírito, que é o corpo que reveste o espírito, e ele sempre será reflexo do espírito, né? Mesmo porque a questão 95 nos fala, do Livro dos Espíritos, que o perispírito tem a forma que o espírito deseja. Ora, todo desejo é expressão do mundo mental, de acordo com os interesses, de acordo com as viciações, as paixões, de acordo com os valores. Por isso mesmo, o perispírito sempre vai ser a carteira de identidade do nosso mundo íntimo. Ora, os benfeitores espirituais vão dizer que para evitarmos as tentações que ainda estão registradas no nosso perispírito, porque todos nós que chegamos até aqui ainda carregamos conosco paixões vencidas, paixões dominadas e outras em que nós estamos lutando para dominar. São essas que os malfeitores espirituais tentam nos tentar, para fazer com que a gente torne a errar, mantendo-nos no estágio de atraso ou de igualdade para com eles, ou ainda para satisfação das viciações deles. Então, para nos defendermos das viciações, das paixões, das viciações, consequentemente das tentações, os benfeitores espirituais vão dizer que bastaria 2 comportamentos aqui na Terra para nós outros. Primeiro, praticar o bem sempre. Não perder uma única oportunidade na prática do bem. E isso, evidentemente, em todos os instantes de nossa vida, não necessariamente tão somente na hora da atuação voluntária nessa ou naquela entidade, ou nesse ou naquele trabalho assistencial espírita. Não, é um trabalho no bem o tempo todo, onde estivermos. Lembrando que François de Geneve, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para nós outros que a primeira missão do espírito encarnado é junto à família, ou seja, dentro do lar. Então, nós precisamos aprender, e eu sei o quanto isso é difícil, a desenvolver todo o bem possível de ser feito, na intensidade possível, no volume possível, e mais do que nunca justo, porque nós também precisamos aprender a discernir o que é justiça e o que não é justiça, e aí a gente começa a trabalhar no bem a partir do nosso próprio local familiar, e, claro, para o resto do mundo. E, claro, e o segundo parâmetro a ser observado no campo da defesa contra as tentações ou contra as influências exteriores, né, é confiar em Deus. O que significa dizer que tudo aquilo que está acontecendo conosco tem, evidentemente, uma necessidade educativa para o desenvolvimento do nosso espírito, porque Deus, que é amor, que é a própria perfeição, não pode causar isso, aquele sofrimento a quem quer que seja, vindo dele mesmo. É bom, só há um que é Deus, que sabe muito antes de você pedir aquilo de que é necessário para você, segundo a proposta de Jesus. Então, toda a situação que nós estamos vivendo é de acordo com a nossa realidade espiritual, é de acordo com a nossa condição evolutiva. Por isso mesmo, é proporcionada pela providência divina para que a gente possa se desenvolver. Então, todas as vezes que nós reclamamos, acusamos Deus, a própria natureza, ou quem quer que seja, daquilo que está acontecendo conosco, nós estamos demonstrando a nossa desconfiança em Deus, a nossa falta de fé em Deus, a nossa falta de confiança na sua perfeição. Então, isso nos leva a baixar o nosso padrão vibratório e ir de encontro aos espíritos infelizes, aos espíritos reclamadores, aos espíritos ácidos, aos espíritos irônicos, aos espíritos críticos, num processo absolutamente natural. Nesse sentido, nós é que então vamos eleger com quem nós queremos lidar no campo da mediunidade natural, que é aquela mediunidade decorrente da nossa própria condição constitutiva, né? De estarmos sempre vibrando uma determinada frequência e uma determinada energia que entrará em ressonância ou em sintonia ou em sincronia com mentes que estejam no mesmo fim. É claro que nós estamos aprendendo com Kardec, né, a desenvolver, ou melhor dizendo ainda, a educar o nosso processo mediúnico, né, a nossa mediunidade, no sentido de fazê-la um objeto de progresso. Em que sentido? Em socorrer entidades espirituais, em socorrer encarnados através dos canais mediúnicos que nós todos trazemos para a Terra, nessa ou naquela mediunidade,
né, mais expressivamente. Então, nós estamos aprendendo a lidar com esse dom divino no sentido de autoeducarmos-nos para educarmos também aqueles que trabalham conosco. Nós aprendemos lá no livro dos Médiuns que os espíritos inferiores, aqueles que estão abaixo da linha, ou melhor dizendo, que estão na terceira ordem da escala espírita, eles necessitam de orientações e esclarecimentos, que seriam uma das funções dos próprios encarnados aqui na Terra, propõe Kardec. Então, no livro dos Médiuns, nós vamos aprender o básico, o beabá, que é imprescindível para os nossos espíritos, né, a respeito da mediunidade, de forma que a gente possa transformá-la em ferramenta útil, né, em larga escala. Por isso, das possibilidades das casas espíritas, né, trabalharem no campo da mediunidade, num socorro a desencarnados através das sessões mediúnicas. Então, se nós nos prepararmos, primeiro com o conhecimento da realidade espiritual, depois com o conhecimento do mecanismo das comunicações espirituais através do livro dos médiuns. Soma-se a isso, necessariamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dar uma diretriz moral segundo a proposta do Senhor Jesus, para nós influenciarmos positivamente a vida desses espíritos. Por quê? Para conseguirmos fazê-lo via mediunidade, nós precisaremos atentar para as duas questões 274 do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais falam que existe uma hierarquia e, consequentemente, uma autoridade de um espírito sobre o outro, e ela é fundamentada irresistivelmente pela moral. Então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós passamos a observar as lições do Senhor Jesus, que não é outra senão a corrigenda moral dos nossos espíritos, colocando o próximo à nossa frente como prioridade das nossas existências, fazendo para ele aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, né? Nesse sentido, a mediunidade, então, como bem divino, como dom divino, ele possibilitará aos nossos espíritos recuperarmos no atacado aquilo que nós produzimos de errado no varejo, um processo de corrigenda, de recuperação dos nossos espíritos, né, numa ferramenta altamente produtiva, possibilitada por Deus e mais, possibilitada também pelo Criador, sermos assistidos, orientados, amparados, dirigidos pelos benfeitores já esclarecidos, já estruturados no campo moral, consequentemente trabalhando em sintonia com o Evangelho do Senhor Jesus, e por isso mesmo a gente passa a ser inserido num contexto de time, né? E de um time vencedor, que é aquele time que vai estar produzindo sempre em alta performance, diga-se aqui, sempre nos relacionando ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, esse dom divino, meus amigos, ele precisa necessariamente ser conhecido, ser educado e ser produtivo, né? Daí a necessidade de nós nos envolvermos constantemente no amai-vos e no instruí-vos, dito pelo Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando o benfeitor maior diz instruí-vos, ele não está falando necessariamente tão somente em instruirmos-nos em doutrina espírita, não, porque nós temos aqui a necessidade também de aprender as coisas no sentido de desenvolver a nossa inteligência no campo intelectual. Então, nós precisamos aprender a aprender, nós precisamos aprender a estudar, nós precisamos aprender a buscar conhecimentos em tudo aquilo que envolve a própria condição humana. Nesse sentido, a gente vai se tornando cada vez mais detentor de possibilidades de entendimento para alcançar o próximo cada vez mais produtivamente. Então, percebamos, a mediunidade, por ser um dom natural, é uma alavanca de alta expressão para alavancar o nosso espírito, já atrasados no caminho, no meu caso, atrasados há mais de 2000 anos, porque o Senhor veio aqui há 2000 anos, e estão somente nessa existência, provavelmente pelas minhas deduções, que eu estou tentando me adequar não só ao que ele ensinou, quanto me adequar àquilo que o Consolador prometido haveria de trazer em nome dele, para nos esclarecer sobre todas as coisas, nos lembrando das coisas que ele diz. Então, dom divino, sim, a mediunidade é um dom divino. É um atributo natural do Espírito, concedido por Deus, para que nós possamos socorrer encarnados e desencarnados, visando, portanto, não só o nosso recuperar
né, o tempo perdido, mas produzindo um mundo melhor a partir da localização onde nós estamos. Evidentemente, assim como na parábola dos talentos, cada um responderá por aquilo que recebeu e, consequentemente, pela proporcionalidade das ferramentas que recebeu. Aquele que recebeu um talento preferiu esconder, esse perderá até mesmo o seu talento, porque não deu aso à sua ao seu desenvolvimento, à sua produção correspondente. Aquele que recebeu 2, que conseguiu mais 2, foi agraciado com as mesmas palavras daquele que recebeu 5 e produziu 5. Não se cobrou 2, por que ele não produziu mais? Cobrou-se aquele que recebeu 2 do tanto que ele recebeu, porque a própria parábola diz que os talentos são dados segundo a característica pessoal de cada um, o que significa dizer que o dom mediúnico aqui na Terra e as possibilidades de desenvolvimento de cada um de nós aqui são relacionadas à nossa própria condição reencarnatória, ou seja, uma condição pessoal. E por isso mesmo nós haveremos de prestar contas pessoalmente e não poderemos dizer, mas fulano tinha e não fez, fulano tinha e fez metade. Nós haveremos de prestar conta para nós mesmos no âmbito das nossas próprias responsabilidades diante desse bem divino que nós devemos considerar como sendo um atributo natural do espírito e, portanto, mais uma vez, sendo ele um talento dado pela própria espiritualidade, em nome de Deus e da sua justiça, tudo isso circunscrito no amor do Senhor Jesus, né, para nós fazermos o que precisa ser feito aqui na Terra. Então, sim, a mediunidade é um dom divino, mas a responsabilidade de aplicação dela na vida para nosso benefício, beneficiando o próximo, é por nossa conta. E assim, meus amigos, nós encerramos aqui as nossas reflexões, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe e que permita que nós compreendamos tudo isso e coloquemos em prática o mais rápido possível os dons que temos recebido e que são muitos, né, para progresso nosso e da humanidade, já que uma das funções da encarnação dos espíritos, ainda segundo o Livro dos Espíritos, é modificar as suas instituições aqui na Terra, as instituições humanas. E aí começa, então, o nosso objetivo de vida, que é fazer aquilo que precisa ser feito segundo aquilo que nós já temos conquistado. Temos sido ajudados por muitos, segundo propõe São Vicente de Paulo na questão 888A do Livro dos Espíritos. E por isso mesmo temos a obrigação de fazer pelos outros o que está sendo feito por nós, embora às vezes e muitas vezes a gente não enxergue isso. Mas vamos conseguir se caminharmos sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos. Bom, muito nós que temos a agradecer a oportunidade, né, de estar junto com você nesse domingo de manhã, aprendendo, né, tá com a mente aberta. E a coisa interessante, eu estou aqui ainda assimilando um monte de dados e acredito que muitos de nós, né, temos muito, como a Silvia falou, é uma palestra para ser assistida de novo e estudada muitas e muitas vezes. O que eu fiquei maravilhado e é uma coisa muito interessante quando você fala ali que é instruí-vos, né? E a gente pensa, não, eu preciso estudar mais a doutrina espírita. Sim, e Sim, não. com certeza. Sim e não, né? Sim, eu preciso estudar mais a doutrina e preciso me abrir para outras possibilidades. E uma coisa rica que a gente vê a doutrina trazer, assim, não engula tudo, né? Desmonte, Exatamente. desmonte, duvide, né? Comprove. Isso é fazer ciência, né? Quando a gente só aceita, fica bitolado, a nossa mente não cresce, não evolui. Então, está sempre disposto a se questionar, a evoluir. Será que realmente, será que isso tudo que o Navarro trouxe é verdade? Onde é que eu vou estudar isso aí? Com quem que eu vou confrontar essas ideias, né? Isso sim que é buscar, tá sempre inovando, sempre renovando. Eu fiquei assim felicíssimo com a sua colocação, né? Não somos detentores da verdade, embora a verdade esteja sempre conosco, mas ela não é só nossa. Ô, Existem Jaime, N possibilidades de crescimento, de instigar a nós espíritos à evolução, né? brilhante o seu raciocínio, Jaime. E me permita fazer um comentáriozinho, Sim, que é decorrente da sua fala
que é muito apropriada. Imagine você, que nós estudamos, imaginemos nós, né? Nós estamos estudando doutrina espírita, e claro, buscando profundidade nela, para aplicação em nossas vidas. Mas imaginemos uma próxima encarnação nossa. Imaginemos da possibilidade de nascermos num ambiente religioso onde não será a doutrina espírita. Vamos renascer no meio evangélico, vamos renascer no meio católico. Evidentemente, com aquilo que desenvolvemos nessa vida, nós vamos utilizar lá para progresso lá, tá certo? Para Sim, mudança de paradigmas lá. Então, onde nós estivermos, a gente vai estar sempre com a possibilidade de influenciar positivamente no progresso. Então, mas eu não posso pensar em progresso tão somente estudando doutrina espírita. Eu preciso pensar em progresso em termos gerais. O que há uma certeza é que nós vamos levar para frente, pelo menos intuitivamente, aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Então, aprender doutrina espírita é uma necessidade mesmo, porque eu posso influenciar outras pessoas nascendo num ambiente não espírita. Mas a colocação intelectual sempre vai ser necessária, porque ela é que vai possibilitar a atuação inteligente daquele conhecimento espírita que eu tenho no íntimo, no meio onde eu estiver. Então, nós precisamos aprender a estudar, mas estudar tudo aquilo que há de bom e necessário para a evolução da humanidade. eu sou adepto, adoro, né? Inclusive, quando me questionam a respeito de outras religiões, outras ideias religiosas, né? Eu adoro estudar a filosofia budista, estudar o hinduísmo. Me convidam para ir na igreja evangélica, vou lá, vou assistir, vou ouvir o que o pastor tem para falar, é, Sim. e vou dentro de mim questionar. Eu só tenho medo quando eles perguntam, né, assim, o que você pensa? Aí eu foi o que eu penso, né? Ele pediu, né? Se ele não pedir, eu fico quieto na minha, só ouvindo, né? E assimilando, fazendo essa degustação interna e esses questionamentos. E é importante que a gente se auto-questione, né? Será que Sim. esse caminho, esse passo que eu estou dando, está me levando na direção que eu preciso, que eu me propus? E fazendo uma análise em cima do que você trouxe, e você trouxe exemplos que eu imagino um futuro não de muita dificuldade, né? Porque eu reencarnando num meio cristão, até não é tão desafiador. Agora, imagina se eu, na próxima encarnação, reencarnar no meio muçulmano, né? Onde é uma mentalidade, uma ideologia totalmente diferente. O desafio é bem maior, então eu tenho que me preparar para esses desafios que a vida pode me trazer, né? É isso, a gente nunca sabe a proposta futura, mas sempre será de crescimento, nosso e alheio, né? Bacana, né? E o que nos faz crescer é esse desafio, né? A facilidade não nos traz musculatura, não nos desenvolve. E é Não, pelo contrário. o desafio que nos faz crescer, nos faz. Bom, vamos olhar no nosso chat. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém quer algum questionamento? Gostaria de abrir o microfone. Denise? Eu tenho. Não sei se é uma pergunta pertinente, mas levando-se em consideração, né, sobre aquele trecho que ele falou, né, que você falou, Antônio Carlos, sobre o pensamento vai atrair as companhias, né? Nós vamos escolher as nossas companhias espirituais pelos pensamentos que temos, sentimentos. E eu queria saber se levando em consideração isso, se existe o que chamam de médium esponja, que tem medo de certos ambientes por atrair as coisas que estão ali. Mas se as pessoas atraem pelo pensamento, como é que ele vai chegar num ambiente? Se ele não está pensando negativamente, como é que ele vai atrair? Existe essa coisa de média esponja? Denise, a colocação de atração dos espíritos por nós outros é determinada pela questão 467 do Livro dos Espíritos, né? Médio e esponja é tão somente uma expressão que nós utilizamos ou que nós entendemos como sendo aquela pessoa que teria uma certa facilidade para assimilar a energia de qualquer ambiente.
Ó, o Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito, né? Quando entrardes numa casa, seja nessa casa a vossa paz. E se nessa casa não houver paz, que a vossa paz volte para vós. E vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz para que vejam as vossas boas obras, né? E todos deem glórias a Deus. Então, aquela pessoa que absorve energias negativas e se sente prejudicada em determinados ambientes, ela, consequentemente, e assim todos nós, precisamos nos preparar para determinados ambientes, né? E eu gostaria aqui, se o tempo nos permite, meu caro Jaime, né, de dar um exemplo, né, de uma experiência pessoal no final do ano passado, né? Aqui em São José do Rio Preto, nós estivemos numa festa onde havia um familiar nosso na festa de formatura, né? E naquele instante estava sendo feito, vamos dizer, uma festa livre, né? E com essa moçada jovem e tal. Então havia um ambiente muito, vamos dizer assim, destrambelhado, com muita bebida, com muito cigarro, com músicas extremamente barulhentas e tal, né? E nós chegamos no ambiente, percebemos o ambiente, mas como a gente é parte interessada na coisa, por conta de termos lá um parente de relação muito próxima, né? Você tem naturalmente a obrigação social de estar lá. E aí, quando nós entramos no ambiente, nós percebemos do que se tratava, o que é que eu comecei a fazer naturalmente, né? E não sou exemplo para ninguém, mas é o que aconteceu, né? Eu comecei a entrar em oração para manter o meu pensamento firme, não me deixar levar por todos aqueles excessos que eram visíveis, né? Excessos de sensualidade, excessos de bebida, de cigarro, de barulho, de música e tal. Quando eu comecei a entrar nesse processo de me preservar intimamente, para não me deixar contaminar pelo exterior, a entidade espiritual se apresentou ao meu lado e me disse textualmente: você está no meu ambiente, a festa é minha, não se intrometa. Percebeu? Eu estou num ambiente que não é meu, mas ele percebeu também que eu estava mantendo o meu equilíbrio, só que ele falou para mim não fazer do meu equilíbrio uma arma contra ele. Então, nós não podemos nos deixar levar nem pela questão da aceitação da negatividade presente, nem também querer mudar aquilo que a gente não tem força para mudar. É preciso ter discernimento no momento para a gente compreender do que se trata. Eu fiquei ali o mínimo de tempo possível, né? Sempre em prece, mas sem querer convencer ninguém e sem orar para ninguém ali dentro, porque não era um ambiente meu. Ele foi muito claro: a festa é minha e não se meta. Ou seja, ele tinha uma força suficiente para me agredir ou para avançar contra a minha própria condição existencial, né? Então, eu respeitei o ambiente dele, fiz a minha presença por conta da necessidade social e saí. Então, o médio esponja, ele vai ser esponja enquanto ele assim se permitir, assim ele se expressar. Se nós estudarmos, e vale aqui, coisa que nós falhamos no nosso raciocínio, exposto aí no nosso bate-papo, estudar detidamente o capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec fala das obsessões, né? Nós precisamos estudar detidamente, frase a frase, item a item, detalhadamente, meditadamente, para a gente compreender o processo das obsessões e a nossa necessidade de se manter autônomos diante das possibilidades nos ambientes, porque nós vamos enfrentar 1000 ambientes diferentes aqui nesse mundo. Nós vamos enfrentar ambientes sociais, comerciais, industriais, familiares, lá no centro espírita, e nós precisaremos ter equilíbrio em todos eles, e convenhamos, é muito difícil de fazer isso. Por isso, a necessidade de um processo de esclarecimento e de educação da nossa própria mediunidade. Obrigada, foi muito esclarecedor. Obrigado. A importância de se manter constantemente em vigília, né? Esse movimento, que pergunta interessante da Denise, quando ela se preocupa, todos nós somos médiums, né? E a possibilidade de absorver as energias à volta passa prioritariamente pelo que eu tenho em mim. Aí você trouxe aquela ideia da sintonia, né? E
eu sou um emissor de energia, então eu tenho que permitir ou não permitir. E esse permitir ou não permitir passa pelo meu desenvolvimento, pela minha educação, né? Ok. Sim, é Mais bem alguém isso mesmo. gostaria? Oi? É bem isso mesmo. É, eu gosto muito do exemplo quando você falou da sintonia, né? Do rádio. Eu escuto a música que eu prefiro, né? Que eu gosto. Não estou gostando dessa música, mudo, né? Não, agora, não, não, vai, eu vou mudando. Tá, essa eu quero. Essa eu gosto. Então, assim como eu seleciono as músicas do rádio que me agradam, eu também estou emitindo músicas que são os meus pensamentos, né? E aí eu vou estar atraindo N pessoas que querem ouvir aquele tipo de música que eu estou tocando. É bacana, o nosso pensamento é um dínamo, uma energia constante. Sandra, parabéns pelo trabalho, muito esclarecedor, gratidão. Tem alguma dúvida, Sandra, Não, impactada assim pelas colocações, né, nos levam a fazer inúmeras reflexões. Essa questão que ele falou aí da prática, né, da questão de você chegar numa festa, quantas vezes a gente se coloca numa posição de se blindar e achar que você pode blindar o outro também, né? O que é uma total falta de respeito com o outro, porque o livre-arbítrio ele vai estar ali do jeito que ele quiser estar, né? Então, é muito interessante isso de você saber como se colocar, né? Não invadir, ninguém pode invadir o espaço de ninguém, né? Então, achei isso muito, muito interessante. Faz a gente pensar que em alguns momentos você chega numa festa e fala: ai, mas eu vou rezar para que fulaninho fique bem, eu vou rezar para que... O fulaninho está envolvido ali naquele momento porque ele quer estar, e isso tem que ser respeitado, né? Então você blinda, se blinda e deixa que os outros encontrem o seu momento. É isso aí. É isso aí. Muito bom, muito obrigada. Eu é que agradeço. Naval, te fazer um pedido, né? Se você puder fazer uma construção, viver no mundo sem ser do mundo, com esse trabalho da mediunidade. Não, é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que, Jaime, que essa é, a- é, é saber utilizar, e é difícil, né? Porque quanto é difícil a gente tirar o máximo proveito das situações onde a gente se encontra, né? Por isso que a gente sempre vai ter que ter em mente o que é preciso e possível fazer onde estivermos e quando estivermos, né? Viver no mundo significa nós tirarmos, para mim, no meu entendimento, significa tirar proveito positivo para aquilo que é do espírito, né? Porque ser do mundo é você se entregar às viciações, às paixões, às coisas que estritamente materiais, de consequências materiais e de satisfação material do nosso corpo físico, né? Sem ser do mundo. Você vive aqui, como dizia Jesus, né? Busca antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E reino dos céus, aí o Senhor está se referindo ao nosso entendimento, ao mundo do espírito, né? Então, nós precisamos estar no mundo, mas sem ser do mundo. Estar no mundo como espíritos imortais, né? Sabendo que nós viemos aqui para adquirir um certo progresso espiritual. Ok, maravilhoso. Obrigado. Silvia? Nós temos muito que estudar ainda. Achei fantástico o desenvolvimento. Parabéns, Navarro, com relação às inteligências, desde o QI, depois inteligência emocional, espiritual. Somos espíritos em crescimento, né? Sim, Então, a analogia que você faz com a mitologia, então, quantos saberes nós temos? Então, eu acho que é isso. Precisamos estudar muito ainda, né? Para sempre. nossas práticas e tudo mais. E foi enriquecedor essa manhã. Muito Sempre. obrigada. Volte sempre. Será um Esteja prazer sempre sempre. conosco. Muito obrigado. Calma. É interessante essa questão quando você trouxe ali o Daniel Goleman, né? Da inteligência emocional. Eu sou um apaixonado, um estudioso por essa questão. E eu vou pegar depois o teu contato com a Miriam,
se você me permitir, Por trocar favor. algumas ideias. Tem algumas ferramentas dentro da inteligência emocional e eu vejo que há muitos vínculos com o desenvolvimento reencarnatório e tal. Dá para construir um trabalho bem interessante em cima disso, baseado nas emoções que a gente transita no nosso corpo, né? A gente às vezes adota duas, três emoções para reagir ao mundo e é bem interessante. Ô Jaime, olha só a grandeza da doutrina espírita e as ferramentas que nós espíritas temos, né? Emmanuel escreveu Pensamento e Vida há 70 anos aproximadamente. E ele já vai trazer lá no capítulo 15 e também no capítulo 28 a questão do impacto das nossas emoções nos processos de doença e de saúde, entendeu? Ou de saúde e doença. Então, muito à frente de Daniel Goleman e das principais pesquisas da área emocional, a doutrina espírita já estava ditando aqui como as coisas funcionam, e no caso, através de Emmanuel, né? Então, nós somos beneficiados e por isso precisamos estudar muito mesmo. É verdade. Bom, eu trabalho dentro desse segmento de treinamento e desenvolvimento, e é bacana. Eu já li alguns livros da doutrina espírita, mas os livros de trabalho fala de relacionamento, de lidar com pessoas, né? E hoje, depois de passar por esse movimento de desenvolvimento profissional, eu volto para os livros espíritas, né? E vejo, tá tudo ali, né? O Emmanuel traz nas suas obras uma doçura, uma tranquilidade, tudo aquilo que nós pagamos, às vezes, 15, 20, 30 mil reais para ir num treinamento, ouvir o cara falar de maneira empolgada, diferente. E ali o conhecimento à nossa disposição, só que a gente não valoriza, né? Interessante. Você compra na estante virtual por R$ 10. E esse conhecimento que a gente vai buscar lá, né? Essa motivação, tudo, essas injeções de fora que a gente não valoriza internamente. Com Mas é certeza. bacana. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, Navarro, das suas considerações finais. Quero agradecer aqui, Jaime, mais uma vez, e a Miriam pelo contato, pela solicitação da nossa participação. Muitíssimo obrigado. Que o Senhor Jesus os recompense por isso, que tenhamos todos nós aí a oportunidade de colocar em prática os ensinos que a doutrina tem trazido, somando-se ao Evangelho. Então, que o Senhor Jesus os abençoe, nos abençoe, que todos vocês e todos aqueles que estiveram conosco aqui tenham um grande domingo, sempre em família, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Vamos então levar nosso pensamento ao alto. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento. Permita-nos cada vez mais desenvolver as nossas inteligências para que possamos tomar as decisões na direção correta. Que os teus benfeitores possam nos estimular, nos orientar no caminho certo. Cuida, Pai, de cada um neste planeta, que foca o pensamento em Ti, que os Teus anjos bondosos possam socorrer aqueles que necessitam do Teu amparo, que as Tuas bênçãos recaiam sobre o nosso país, principalmente pelos irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por momentos de provações. Abençoa, Pai, a cada um dos trabalhadores, encarnados e desencarnados, que tem por função auxiliar esses nossos irmãos que passam por dificuldades. Ampara, Senhor, aqueles que retornaram à pátria espiritual, dá-lhes lenitivo, dá-lhes remédio, dentro do merecimento de cada um. Sabemos, Pai, que não há prova maior que nós não possamos suportar. Tudo está dentro do nosso programa kármico, tudo está dentro de um propósito superior. Agradecemos a Ti, Senhor, pela força, pela disponibilidade,
pelo amparo contínuo. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor Jesus. E assim nos despedimos, né, do pessoal do YouTube da nossa gravação. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a todos pela participação. Rodrigo,